Se nós não tivéssemos as mídias sociais, tá, a gente não conseguiria reverter a situação. Eu já estaria preso há muito tempo. Se o golpe é do Bolsonaro, por que o Flávio Dino não apresentou os vídeos? Até que a CNN, algumas semanas depois, mostrou outras imagens. Inclusive, entre elas, o general G. Dias, tá, que tem uma história bacana comigo na academia, né? Cadê o G. Dias no processo? Cadê o G. Dias no processo? Eu separei os melhores momentos e você vai ver aonde ele, em alguns esclarecimentos aqui, ele traz a verdade à tona. Aquilo que alguns dos ministros, que você sabe quem é, o ministro Alexandre de Moraes, não quer revelar, não quer trazer, aqui ele expôs. Ele falou sobre algumas pessoas que deveriam ser investigadas e deveria ser presa, a exemplo o G. Dias, e não está presa. Nós sabemos que ele foi um dos coniventes para a entrada dos baderneiros ali no Palácio do Planalto. E também o Flávio Dino, que agora é ministro do Supremo Tribunal Federal, agora ele está blindado. Mas ele também foi conivente por não liberar as imagens que poderiam ser uma prova. E aqui nessa entrevista o Jair Bolsonaro pergunta por que o Flávio Dino não quis liberar as imagens que poderiam ser uma prova contra o próprio Bolsonaro. Se é uma prova contra o Bolsonaro, por que então não liberar para todo mundo ver? Então, aí fica uma interrogação que nós sabemos que agora ele está blindado. Se ele não revelou naquele tempo quando era ministro do Lula, agora é que ele não vai revelar mesmo. Essa aqui é a triste realidade. Então eu quero deixar vocês assistindo essa entrevista. Já já nós volta e faz alguns comentários. Quais são as frentes que os seus advogados devem atacar em relação a essa denúncia que foi apresentada aí por Paulo Gonet? Olha, o Paulo Gonet, com todo respeito, conseguiu tornar a história mais fantasiosa ainda do que a própria Polícia Federal. A imprensa como um todo, salvo algumas exceções, agora não tem como não falar a verdade. É muito abuso em cima desse fato. E eu sempre digo, né? Parece algo pessoal do senhor ministro contra a minha pessoa. Quando acabaram as eleições de 2018, final de outubro, chegou no TSE um papel, né, relatando fraude na minha eleição. Bem, se houvesse fraude me favorecendo, eu não tomaria posse e tomaria posse o Haddad. Talvez, por causa disso, né, a senhora presidente do TSE na época, eu acho que é notícia de fato, o nome do início desse processo, mas determinou que a Polícia Federal instaurasse um inquérito, e assim foi feito. Quando a deputada Bia Kiss, autora de uma PEC do voto impresso, ela conseguiu, né, fazer com que fosse instaurada uma comissão especial para analisar a questão do voto impresso. Então, num dado momento lá, estava lá o deputado Felipe Barros nessa comissão, ele era o relator, e alguém falou para ele desse inquérito 1361. E eles, então, votaram por unanimidade, conseguiram a cópia do inquérito 1361, que foi fornecido pela Polícia Federal, cópias foram distribuídas para os parlamentares e para mim também, que era um inquérito ostensivo, não tinha nenhuma classificação sigilosa. Inclusive, eu fui colocado agora, nessa denúncia, como no olho do furacão do 8 de janeiro. Eu nem no Brasil estava. Tá? E no meu entendimento, no entendimento do ministro da Defesa atualmente, José Múcio, ninguém quis dar um golpe no dia 8 de janeiro. Tá? Mas está vivendo esse inferno astral que ninguém sabe quando vai terminar isso aí. Presidente, deixa eu abrir aqui a roda para os nossos comentaristas também fazerem perguntas para o senhor. O que o senhor sente a respeito da disposição do Supremo em relação a fazer realmente justiça? Primeiro, eu devia estar na primeira instância, onde o Lula foi julgado. Tá? O que for adequado é a primeira instância. Outra, eu sendo julgado, tem que ser o plenário. O pessoal do Rio de Janeiro está sendo julgado pelo plenário. Outra, que meu julgamento não seja por intermédio de gravação de vídeo. Tem que ter o debate ali. Isso chama-se devido processo legal, amplo direito ao contraditório, legítimo direito à defesa.
porque se fala o tempo todo, né, que o Estado Democrático de Direito estava ameaçado comigo. E para restabelecê-lo, valia tudo, até a censura. O meu advogado, o Celso Villard, é conhecido. O do Braga Neto, que eu não posso conversar com ele, é o Juca, também é conhecido. Tá? Já trabalhou aqui em outros processos. E pelo que eu vejo, né, apesar de não estar trabalhando em conjunto os dois, mas tem a mesma tática, pelo que eu estou vendo. Primeiro, anular a delação. Afinal de contas, né, na questão da Lava Jato, por muitíssimo menos, várias delações foram anuladas e os réus foram postos em liberdade e brevemente estão até recebendo o que devolveram, produto do que erraram lá atrás. Agora, para mim, parece que nada disso vale. Eu tive questão pessoal, o Flávio Dino, nós fomos deputados juntos. Eu estava no, não sei qual partido que eu estava, ele estava no PCdoB, já tivemos arranca-rabo lá dentro, tá certo? Já tive problemas com o ministro Barroso quando era advogado do Battisti, eu deputado federal, tá? E isso aí, obviamente, né, deveriam ser pessoas, no caso, impedidas de me julgar. Mas nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, com todo o respeito que eu tenho, né, toma decisões políticas. Então está na mão dos advogados esse tratamento, essa tentativa de convencer, ir para plenário, convencer, dado o que aconteceu na delação do CID, anular a delação e resistir. Porque fatos novos, com toda certeza, aparecerão. Se bem que eu acho, não é porque eu estou numa situação de quase réu. Eu não tenho culpa de nada. E até digo, os outros não tinham mínima condição de tentar dar um golpe. Zero chance. Agora, o que eles querem? É tirar a direita da disputa eleitoral do ano que vem. Como até o momento, eu estou fora, né? Por ter se reunido com embaixadores. Eu não fui lá no Rio como o senhor Lula foi conversar lá com lideranças regionais, que só eram regionais, que tinha o positivo, né, do tráfico, e aí não tem problema, tá certo? Agora, é uma medida realmente para alijar, no caso da direita, que apesar de todos os ataques que eu sou, pancaram o tempo todo. A última pesquisa do Paraná Pesquisa, me dá aí 5 pontos na frente do Lula, né? E quando me tiram da pesquisa, que não foi eu que mandei fazer essa pesquisa, bota a dona Michele, que fica na frente do Lula também. E a esquerda não tem liderança. A direita veio para ficar, os conservadores vieram para ficar. Essa onda está no mundo todo, não é nos Estados Unidos apenas, está na Argentina, está no mundo todo. E essa é a tendência. Eu achava que nada me espantaria mais vindo do Alexandre de Moraes, até que eu fui confrontado com aquele interrogatório em que ele ameaça o coronel Cid de prender o próprio Cid, a família, filhos e tal. Isso é mais que abuso de autoridade. Eu acho que isso desqualifica um juiz até para apitar um jogo de futebol. Não pode. O senhor pode adiantar se a defesa do senhor vai usar esse vídeo, que para mim é prova de crime, na apresentação da defesa, dos argumentos da defesa? Eu tenho certeza que sim, né? Se bem que a defesa, você pode ver, foi entregue a denúncia anteontem, se não me engano, há 3 dias, e no dia seguinte da entrega da denúncia, nós já fomos notificados com prazo de 15 dias. Algo bastante extensivo, longo processo, né? Até com detalhes, né? Muita mentira ali. Mas a gente vai ter 15 dias para explicar. E hoje em dia você pode ver, ó, prezado Augusto Nunes, se nós não tivéssemos as mídias sociais, tá? A gente não conseguiria reverter a situação. Eu já estaria preso há muito tempo. Até não sei quem da esquerda há pouco tempo, né? Pouca semana, falou: sem regulamentar as mídias sociais, não teremos sucesso em 26. Ou seja, como Trump vem dizendo, que não se pode falar em democracia sem liberdade de expressão. E muita gente que foi condenada nem estava lá na praça, foram caçados no tal do acampamento, que desde quando deixei o Brasil, dia 30 de dezembro, começou a diminuir. Quarta, quinta-feira tinha quase ninguém. Daí houve uma convocação, né, nas mídias sociais, que não seria difícil
de levantar quem convocou, mas eu entendo que foi uma convocação criminosa, armada, tanto é que a gente vê o quebra-quebra, não era a multidão quebrando, pouquíssimas pessoas dentro dos prédios públicos, quebrando tudo, pouquíssimas pessoas. Esses quebraram tudo. Esses que fizeram a algazarra, esses que planejaram aquilo tudo. É como eu disse outro dia, sem eu falar nada, estava apanhando da imprensa, que é verdade, tem um bannerzinho, corre aí, diz o seguinte, se o golpe é do Bolsonaro, por que o Flávio Dino não apresentou os vídeos? Até que a CNN, algumas semanas depois, mostrou outras imagens, inclusive entre elas o general G. Dias, tá, que tem uma história bacana comigo na academia, né? Cadê o G. Dias no processo? Cadê o G. Dias no processo? Tem que explicar alguma coisa. Ele estava no meio de terríveis conspiradores, terroristas, armados, como diz, entre uma das tipificações, para condenar esse pessoal a 17 anos, né? Tentativa armada. Ele estava no meio de pessoas armadas e tudo bem. Por que permanecer no Brasil? Por que continuar aqui, esperar aquilo que sabemos poderá acontecer em poucos meses? Por que não denunciar isso para o mundo, aquilo que está acontecendo no Brasil, e ir para outro país ou para outros países mostrar o que está havendo aqui? Olha, eu entendo que é melhor eu ficar aqui. O mês que vem faço 70 anos de idade, tenho mais tempo de retrovisor do que de para-brisa. Agora, será, no meu entender, uma medida que vai ser muito ruim para o próprio Supremo Tribunal Federal. Nós não queremos desgaste de instituições. Nós queremos a verdade. Porque não tem a mínima prova contra a minha pessoa. Eu acredito que se uma prisão para mim, lógico, ninguém quer ser preso. Ontem eu estava sofrendo aqui, até o Palmeiras empatar o jogo ontem aqui, né? Mas quem estava na cadeia nem estava vendo o time dele se quer perder. Ninguém quer perder a liberdade. Não quero dormir longe da minha filha, da minha esposa, de fazer um churrasquinho, de ver os amigos, de colaborar para te mudar esse Brasil. Agora é um arbítrio sem tamanho que está sendo feito com os presos, que será feito comigo. Eu sou a cereja do bolo. Eles podem até me prender um dia, mas por qual motivo? É comum falar, né? Bolsonaro na cadeia, de vez em quando tá todo manchado de jornal, tá aqui. Bolsonaro vai ser preso. Até ontem eu falei demais, né? Falei, lá sobre prisão, até falei um palavrão, que depois eu vi que não podia ter falado aquilo, mas falei, desabafei. Que é o tempo todo prisão. Qual é o crime que eu cometi? Eu tive proposta para ficar nos Estados Unidos quando estava lá. Sequer falo inglês, não podia. Um empresário lá me ofereceu para ser o garoto, né, ou o vovô, para vender imóveis no Rio de Janeiro, lá na Flórida. Que após o segundo turno das eleições de 22, muita gente foi para a Flórida. Quando conversava com brasileiros, lá, uma terra de brasileiro, você vê a tristeza nos caras. Eu estava me preparando para voltar para o Brasil, mas não vou voltar com esse cara que está aí, que sei o que vai acontecer. E você vê como se trabalhou no Brasil. Querer negar que o TSE não botou o dedo na balança é ser cego. Eu não podia falar durante a campanha que o Lula defendia o aborto. Eu não podia botar a imagem do Lula defendendo roubo de celular para tomar uma cervejinha. Tinha um ciclista agora que foi assassinado, ele nem sabe como, né? Nem ficou sabendo como. Assassinado em São Paulo. Queria mostrar isso aí, queria mostrar a imagem do 7 de setembro, não pude mostrar a imagem do 7 de setembro. Aqui em Brasília aparecia uma plantação de girassóis. Não pude mostrar imagens do cortejo fúnebre da Rainha Elizabeth, de um dos discursos meu na ONU. E o outro lado me acusava fascista, racista, homofóbico, até de pedófilo fui acusado. E não tinha problema nenhum. Era uma mentira em cima da outra. Além daquelas 1,5 milhão de inserções de rádio, que nós não tivemos na reta final. Se fosse o contrário, ia ter um terremoto em Brasília. Mas fiquei 1,5 milhão de inserções de rádio e televisão, a maioria no Nordeste, onde os caras massacraram. Ele quer acabar com o teu 13º, vai acabar com o teu fundo de garantia, acabar com a tua hora extra, com a sua licença gestante. Massacrado. E o TSE já fez uma campanha para que jovens de 16, 17 anos tirassem título. E nessa faixa etária, o nosso
o nosso sentimento aqui era que 3/4 desses jovens votavam na esquerda com essa faixa etária. 4 milhões de jovens tiraram título. Ou seja, só aí mais 2 milhões de votos para o PT, para o Lula. E ele ganhou por aproximadamente isso, né? Segundo o TSE, por aproximadamente isso. Houve dedo no TSE? Não? Houve. Eles depois esperam mudar aqueles 2 que vêm de lista tríplice, né, para o governo, para o presidente da República, mudar para botar em pauta a minha inelegibilidade, ou seja, me torna inelegível por mais 8 anos, em 2 momentos. Reunião com embaixadores e estrutura de 7 de setembro, hoje eu não gastei um centavo, porque eu entreguei a faixa e fui para conversar com o povo, subi no carro de som do pastor Silas Malafaia e conversei com o povo. Abuso de poder econômico. Meu Deus do céu! E depois o inferno. Via pesca probatória em cima do telefone do Cid, que eu tenho pena dele, o que ele está passando. Eu sempre falei que ele é um filho para mim, pô. O pai dele é da minha turma, tá? Com tudo que acontece. E a gente vê que há uma tortura em cima dele, por ocasião da Lava Jato, lá no Supremo, tem ministro que falou, né? Liberdade, né? E depois de um preso, tá? De um preso conseguir a liberdade via delação premiada não vale. Não adianta eu falar a verdade que eles querem outra coisa. Por isso, meus advogados pediram hoje, não é esses recortes da delação, não. É cada momento da delação, o início, onde você qualifica lá o CID, até quando ele fala encerrado, os advogados vão ter acesso para assinar. Eu quero isso tudo, para ver se teve corte no meio do caminho. O ministro quer o Eduardo Bolsonaro, quer prender. É isso aí, livro de história, né? Lá atrás, é o nazismo, essas coisas que a gente não acredita até que aconteceu na história. Você não acha o cara, pega a mulher do cara, pega o filho do cara. É isso que foi implantado no Brasil, é isso. A própria mídia, né, tradicional, que sempre bateu muito em mim. A gente vê muita matéria mostrando os excessos, o abuso. Porque depois que se porventura conseguir colocar um ponto final em mim, vai colocar em vocês também, vai colocar em todo mundo também. Então tá dando certo essa nossa estratégia. Tem pessoas que eu não vou falar o nome daqui para não expô-las, mas eu tenho muita aceitação. Isso é demonstrado quando eu viajo de avião. Raramente alguém fala alguma coisa errada comigo, né? Até no estádio de futebol. Estive em Brasília em 2 jogos, né? Muito bem recebido. Num dos momentos lá, fiquei lá num cantinho, uns 30 lá falaram palavrão, a imprensa deu espaço para aqueles 30 apenas, mas não tem importância aí. Eu tenho certeza que o nosso apelo para Copacabana fará muita gente ir para lá. O problema do Brasil não é apenas a anistia. Como é que está o preço do material em supermercado? Comigo foi guerra e pandemia, não chegou a esse nível. Eu lembro quando fui negociar com o Putin, início de janeiro, basicamente era fertilizante e diesel. Tá? Excelente a negociação. 3 horas com o Putin. E na hora que estava acabando a reunião, ele pediu para mim ovos. Pô, eu pedi para ele, me dá 6 meses, que eu tenho que conversar com a ministra Tereza Cristina, porque eu não posso assumir um compromisso e começar a exportar ovos para a Rússia, né? Eu acho que a população dele lá é um pouquinho menor do que a nossa, mas daria um baque aqui. Falta diminuir a oferta de ovos no Brasil, o preço ia lá para cima. E eu não vou dar um golpe pegando um avião e ir para os Estados Unidos, ao lado do Mickey, do Pateta, né? Ao lado do Pato Donald. Tá? Você não vê uma tuitada minha, você não acha nada meu, desde quando eu saí do Brasil. Eu, quando o TSE anunciou o resultado, até naquela famosa minha, junto a toda a imprensa, né? Foi logo no comecinho não sei se foi dia 1º ou 2 de novembro, né? Eu falei, olha, vão sentir saudade da gente. E falei ali. Faltou trazer o papel aqui para repetir, que é questão de 20 segundos você fala. Inclusive, falei ali, nós, né, vamos lutar para a nossa volta, não vamos invadir patrimônio, não vamos obstruir vias. É que eu falei ali. Está bem claro o que eu falei. E daí fala, o pessoal na frente do quartel. Qual o problema? É melhor na frente do quartel do que no praça pública. Lá está mais protegido, mais segurança. E houve um entendimento entre todos nós ali. Não era para dar golpe. Se alguém estava falando alguma coisa lá,
que não era legal, não era ouvido, ponto final. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil reais por mês aqui na internet, assista a aula gratuita no link que está lá no primeiro comentário fixado e aqui na descrição. É uma aula gratuita que vai te ensinar o passo a passo de como fazer de 2 a 5 mil reais. Não é enrolação, não é tigrinho, não é aposta, nada disso. É algo totalmente honesto. Assista a aula e eu tenho certeza que você vai aprender e vai colocar e vai ter resultados na sua vida. Assista a aula de 2 a 5 mil reais por mês. Assista a aula que está lá no primeiro comentário fixado, o link. Agora tem uma coisa que eu achei interessante dessa entrevista que o Bolsonaro disse. Qual é a maior ameaça para 2026 na visão da esquerda? É o Bolsonaro. Eles querem a todo custo que o Bolsonaro fique inelegível e não só inelegível, mas vá preso. O Bolsonaro pergunta, cadê as provas? Cadê as provas? Porque, é como ele disse, pincelaram alguns áudios ali do Mauro Cid para incriminar, ou seja, Alexandre de Moraes só pegou aquilo que lhe convém. Ele não pegou tudo na íntegra, ele não quis fazer uma investigação profunda e imparcial, não. E nós sabemos que Alexandre de Moraes não vai agir segundo a justiça. Ele vai agir segundo o seu querer, segundo o seu bel prazer, segundo os seus sentimentos. Porque o que Alexandre de Moraes quer fazer com o Bolsonaro não é a justiça, não, é vingança. Não tem nada de justiça. Justiça é agir segundo as leis. Os advogados de Bolsonaro e o do general Braga Neto estão até hoje pedindo acesso às informações. Aí deram 15 dias para ler um monte de página, para investigar um monte de áudio. É inacreditável um negócio desse. Mas essa é a triste realidade. Eles querem enfraquecer, e não só enfraquecer a direita aqui no Brasil, mas eles querem eliminar. Eles querem voltar àquilo que era no passado. Lula de um lado, o Alckmin do outro. E os dois se debatendo em uma disputa, né, como se ali houvesse um direita e uma esquerda, que nós sabemos que ali era uma farsa, era um teatro, essa que é a verdade. E hoje você vê, os dois que um dia combateram, um chamou o outro de ladrão, um disse que o outro não prestava, os dois hoje, um é presidente e o outro é vice. Aí quando a gente vai perguntar, mas aí os esquerdas vão dizendo, mas isso é pelo bem da democracia. É nada, é um bando de hipócrita. Eles agem segundo os seus interesses, segundo o seu bel prazer. O Alckmin está lá. Eu acredito que o Alckmin hoje, ele é vice do Lula, mas por dentro, eu acredito, eu só penso, e por dentro, o Alckmin é doido para dar um chute na bunda do Lula. Essa que é a verdade. Essa é a verdade. O Alckmin também, eu vou dizer, é uma vergonha, mancha a honra dele. Se o Alckmin tinha um pouquinho de honra ao se passar a apoiar o Lula e se aceitar ser vice do Lula, da pessoa que ele disse que estava voltando à cena do crime, ao se passar a ser vice do Lula, simplesmente o Alckmin perdeu toda a honra e dignidade que tinha. Triste, né? E vai levar isso para a história. Mas que dignidade, que honra. Eles nem pensam nisso. Eles não sabem nem o que é ter vergonha. O Lula mesmo mente todo dia. Ele não está nem aí. Ele já se acostumou com a mentira. A esquerda é assim. Eles se baseiam em narrativas. Então, eu estou na torcida e estou na expectativa de que justiça seja feita aqui no Brasil. E se, ou mais cedo ou mais tarde, e se não acontecer, pode ter certeza, um dia todos esses que estão extrapolando a lei, que estão fazendo injustiça aqui no Brasil, vão sofrer na mão de Deus, se não se arrependerem. Se não houver um arrependimento, um dia eles estarão diante de um juiz de verdade. Eu quero ver se eles vão tentar comprar. Com Deus não se brinca. Deus, ele é imparcial. Ele não vai julgar segundo o critério, segundo alguém diz, a indicação, não. Com Deus não tem isso. Não tem bonzinho nem melhorzinho com Deus, não. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Não tem alto, baixo, não tem nada disso. Deus não faz acepção de pessoas. Todos serão julgados. E ali eles estarão diante de uma reta justiça que não poderão fugir. Eu acredito nessa justiça que um dia virá sobre essas pessoas que estão fazendo essas ilegalidades. Claro que a justiça de Deus virá sobre todos. O julgamento vai ser para todos. Mas esses que estão fazendo as ocultas, a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado.
Um dia nós vamos descobrir toda a verdade de tudo isso que está acontecendo. O Alexandre de Moraes, sinceramente, eu acredito que um dia ele vai se arrepender amargamente aqui nessa terra. Tomara, né? Tomara. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus permitir.